Então, entrando no aspecto da astronomia. A astronomia, como eu falei, é uma ciência, é a ciência mais antiga do mundo. Ela estuda os corpos celestes e os fenômenos que estão fora do planeta Terra, tá? Então, os antigos, os maias, os egípcios, os atlantes, todas as raças e todas as civilizações antigas, imagina, elas não tinham energia, elas não poluíam o céu. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui em São Paulo, a gente tem a massa cinzenta no céu. De noite, a gente quase não vê as estrelas. Por quê? Porque está tudo muito poluído. Mas se você vai para o interior, para uma cidade do interior, para um outro estado, à noite, se você for num lugar onde não tem muita iluminação, né, artificial, são postes públicos e tudo mais, você consegue ver o céu quase que na sua totalidade. Quem de repente vai, por exemplo, lá para o Alasca, vê o céu mais lindo ainda. Então, os antigos, como eles não tinham essas coisas todas para atrapalhar, eles viam um céu totalmente diferente do que a gente vê hoje. Eles enxergavam com maiores detalhes como está lá fora, né? E eles só tinham o sol que iluminava de manhã e a lua que iluminava à noite. Então, como é que eles iam conseguir se localizar? Eles tinham que se localizar por meio das estrelas. Tanto é que não tem na Bíblia aquela história que os três reis magos foram seguindo a estrela para encontrar Jesus quando ele nasceu? Isso já mostra a importância da astronomia, de compreender os astros e de usar esses astros ao nosso favor. Então, é analisar a origem do universo, o surgimento dos planetas, as distâncias, né, astronômicas, qual que é a distância da Terra para o Sol, qual que é a distância de Marte para a Terra, analisar a idade, anos, quantos milhares, bilhões de anos tem o Sol, quantos milhares e bilhões de anos tem a Terra. Então, desde os povos antigos, é claro que lá atrás eles usavam mais para localização, para conseguir, né, entender onde eu estou e para onde eu consigo chegar. Mas com a evolução da ciência, como a astronomia, isso foi se desenvolvendo de uma forma gigantesca. Nós conseguimos, por exemplo, ir para a Lua. Tem, eh como é que fala? Foguetes que vão para Marte. Nós temos estações espaciais lá em cima no céu. Então a gente foi evoluindo de uma forma gigantesca, e isso foi nos capacitando, né, principalmente quem é astrônomo, a avaliar tudo isso, o cálculo, as distâncias, a idade, a composição química dos corpos celestes. Tem planeta que é gasoso, tem planeta que é rochoso. A gente vai aprender isso quando eu entrar nos planetas nas próximas aulas, que a gente faz parte de um sistema, que é o sistema solar, que a gente está dentro da Via Láctea, que existem outras galáxias, que existem outros fenômenos, então tem exoplanetas, tem corpos fora do sistema solar, e a gente entende tudo isso, o nascimento, a evolução, a morte das estrelas, como que as estrelas nascem, como que as estrelas morrem, né? Porque o Sol um dia vai morrer. Nosso Sol um dia vai morrer. Vai demorar muito ainda, mas quando isso acontecer, é possível que ele aumente de tamanho, engula os planetas mais próximos, inclusive a Terra, ou que ele simplesmente apague e a gente depende do Sol para ter vida aqui nesse planeta. E aí a vida, né, a existência, não estou falando só de humanos, estou falando de vegetal, de mineral, de animal, tudo pode sucumbir por conta do Sol apagar. Então, quando que eles nascem? Qual a evolução? Quando que eles morrem? Porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Como que é esse meio interestelar, né? Buraco negro. Não sei se vocês, né, já ouviram falar no Big Bang. Então, os cientistas entendem, né, olhando como ciência, que tudo isso que a gente entende como dentro da astronomia foi criado numa grande explosão. Antes era nada, de repente teve uma explosão, uma composição química que gerou uma explosão e uma expansão gigantesca, e aí foi criando esses corpos celestes todos, inclusive o planeta Terra.
buraco negro, massa cinzenta, né? A gente fala buracos negros que tragam as coisas dentro, né, do que a gente já consegue, como ser humano, mapear da astronomia, menos de 5% de todo o campo espacial, ele tem planetas, estrelas, o resto é um nada, é um vácuo. E é interessante, né, da gente poder observar o quanto que nós humanos, usando a nossa capacidade, nosso racional, nosso cérebro, a gente conseguiu avançar e compreender tudo isso. Mas a gente não está nem no começo ainda, a gente ainda está engatinhando, se formos observar a expansão do universo como um todo, porque o universo está sempre se expandindo. O universo ele é limitado, mas ele está em constante expansão. Então, mesmo que nós humanos consigamos mapear tudo, ainda assim a gente é um trabalho contínuo que quanto mais expande, mais coisa tem para mapear. Então, como eu estava falando, os povos antigos, né, eles estudavam as estrelas e eles utilizavam o céu para localização e para contagem de tempo. Ah, a gente tá, porque assim, eles não tinham relógio. Eles tinham que contar um tempo de alguma forma, então eles percebiam que ficava um tempo o sol, depois ficava um tempo a lua, depois ficava mais um tempo o sol, depois ficava mais um tempo a lua. Aí eles foram percebendo que o sol ele aparecia num determinado ponto, ele fazia tipo um semicírculo, ficava em algum momento no topo, que é o meio-dia que a gente conhece hoje, depois ele sumia do outro lado, né? Que é o nascer do sol e o pôr do sol. Então, eles foram aprendendo essas coisas, que uma época era mais frio, que uma época era mais calor. Então, foi observando as estrelas e começando a entender a localização que eles começaram a contar o tempo, e aí a gente está onde nós estamos hoje, graças a eles. Então, por exemplo, na região de Assuã, fica o sítio de Nabda da Playa. Lá existem círculos de rochas construídos pelos egípcios há mais de 7.000 anos atrás. Se nós tirarmos aí 2.000 anos, que é onde nós estamos, né? 2023, há 5.000 anos antes de Cristo, isso já existia. E eles definiram nesse sítio a chegada do solstício de verão. Então, eles iam colocando pedras, que era o que eles tinham na época, pedras, e aí eles iam observando o sol, a lua, passa ano, vira ano, entra no outro ano, e eles iam ajustando, alinhando essas pedras até eles conseguirem determinar a data exata do solstício de verão, por exemplo. Tem um outro monumento, que é o do Stonehenge, que fica na Inglaterra. Esse foi construído há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos mais ou menos atrás. Lá, eles conseguiram determinar o solstício de inverno. No dia 21 de junho, se eu não estou enganada, o Sol ele bate exatamente numa pedrinha que tem no meio desse círculo do Stonehenge. Eu vou mostrar aqui as imagens para vocês entenderem, ó. Esse aqui é lá do Egito. Hoje está assim, né? Mas quando foi construída 7.000 anos atrás, era um complexo bem definido. Era melhor do que isso, né? A gente está vendo só ruínas hoje. E olha como é que eles faziam o cálculo. Eles sabiam onde começava o inverno, eles sabiam onde começava o verão, e eles alinhavam as pedras de um jeito que, quando estava na data certa do solstício de verão, por exemplo, nesse caso, o Sol atravessava um determinado ponto desse círculo e mostrava para eles a data correta do solstício. Aqui é o do Stonehenge, na Inglaterra. Também aqui tem o cálculo, ó. Eles faziam o cálculo. Quando começa o solstício de verão, quando começa o solstício de inverno, os equinócios. E aí eles, né, na época, construíram esse conglomerado aqui de pedras para poder definir. Então, tá vendo? Não sei se o meu marcador está mostrando para vocês. Tem uma pedrinha aqui branca, bem no meio do centro. Chama altar. Se vocês verem, tá? Tem uma palavra bem pequenininha escrita lá no meio em cinza clarinho, altar. E tá a indicação, a setinha da pedra. No dia 21 de junho, o sol batia nessa pedra
e aí eles sabiam que eles estavam no dia 21 de junho, que era o solstício de inverno. Então era assim que os antigos conseguiram começar a calcular tempo, a entender como é que os astros, né, se caminhavam no céu, que aí que eles começaram a perceber que de tempos em tempos alguma coisa se repetia. Então o sol era fácil, né? Todos os dias o sol aparecia num lugar, morria no outro lugar. Todas as noites a lua aparecia num lugar, né? Ficava um determinado tempo. É claro que a lua eles viam um movimento mais rápido, porque a lua ela faz uma volta inteira em 28 dias, mais ou menos. O sol, visto da Terra, são 365 dias. Então, demorava muito mais para eles compreenderem o caminho do Sol do que da Lua. Da Lua, acredito eu que foi o primeiro caminho, órbita, né? Que caminho é a palavra correta a falar é órbita. O caminho que a Lua percorria. Na verdade, não é a Lua, é a Terra que percorre. Mas como nós estamos dentro da Terra, a gente inverte os papéis e considera que é a Lua que está caminhando, que é o Sol que está caminhando. Mas na verdade, quem está caminhando, eu vou mostrar um vídeo bem legal que vocês vão compreender. A Terra ela faz os 3 movimentos. Quando a gente falar do planeta Terra, eu vou entrar nesses 3 movimentos de rotação, de translação e de percepção. Mas nós vendo da Terra, para gente, quem anda são os outros astros, os outros planetas, as outras estrelas. Mas, na verdade, todo mundo se mexe, todo mundo se rotaciona, todo mundo, todos os planetas, corpos celestes, e num movimento que parece uma dança. Eu vou mostrar para vocês, é bem bonito. Lá na frente eu mostro ainda hoje aqui.